Olá, meus irmãos, eu quero aqui vos cumprimentar com a paz do Senhor. Bem, nós estamos aqui, mais uma vez aqui com a nossa videoaula desse dia de hoje. Hoje nós vamos estudar o livro de Neemias. Vamos dar sequência aí aos nossos estudos, falando sobre o livro de Neemias. Então vamos aqui prosseguir com o nosso conteúdo de hoje. Bem, meus amados, Neemias vai ser aquele que, como a Bíblia já nos mostra, toda a história, todo o conteúdo, do desfecho, da atuação de Neemias. Neemias era o quê? Segundo o contexto, da história, ele era copeiro do rei. Ele era copeiro do rei Artaxerxes Logemano, e ele, num certo dia, o rei percebeu que ele estava um pouco triste, ou seja, entristecido, com o semblante caído. E o rei achou por bem perguntar por que ele estava tão triste assim. E aí ele vai abrir o coração para o rei e vai dizer: como poderia eu estar alegre, vendo a minha cidade em ruínas, o meu povo destruído? E ele vai descrever para o rei que a tristeza era contemplar a cidade, era saber que a sua cidade de origem estava destruída e que ali também o povo estava perecendo, muita gente sofrendo ali. Bem, Neemias é aquele então que teve aí a iniciativa de abrir o coração para o rei, mas na palavra de Deus, na Bíblia, deixa para nós também que ele havia orado ao Senhor, ele havia buscado ao Senhor para que o Senhor preparasse um momento como esse, que na narrativa bíblica mostra para a gente como chegou esse grande momento em que ele vai se ater aí à carta de liberdade para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Bem, meus queridos, Neemias, ele era filho de Acalias, da tribo de Judá, provavelmente da casa de Davi. Seu nome significa a quem o Senhor conforta. O significado aí do nome Neemias. Ele exercia o cargo de copeiro do rei Artaxerxes Logemano, que é o que nós falamos aqui. Provavelmente, ele estava ali atuante no ano 445 AC a.C. Neemias ficou consternado durante 4 meses. Ele fez um pedido a Deus, orando e buscando ao Senhor, para que Deus preparasse e abençoasse esse plano que ele tinha como vontade de ir reconstruir os muros e também trabalhar a moral daquela gente. E melhorar as condições miseráveis também daqueles seus parentes ali. Bem, meus amados, Neemias, ele vai receber do rei a carta de liberdade para ir reconstruir os muros, também reconstruir a moral daquela gente. Nós vamos ver aqui no livro do presbítero, esse livro que nós estamos trabalhando nossos estudos aqui, está aí. Ele vai dizer para nós que Neemias, ele tinha o desejo de ir reconstruir os muros e reconstruir a moral daquela gente. Levantar não somente as paredes daqueles muros, mas também levantar a estrutura moral, que o povo estava em decadência, o povo estava sendo destruído no sentido espiritual também. A data provável do escrito do livro de Neemias se deu aí, segundo os historiadores e biblistas, aqui no livro consta no ano 432 AC a.C., já próximo do final do período aí do Antigo Testamento. O propósito do livro de Neemias é narrar o retorno, o terceiro retorno da leva daqueles que estavam retornando do cativeiro babilônico para reconstruir os muros de Jerusalém, e no qual se dedicaram ali, na construção daquele muro,
E em 52 dias, o muro estava de pé. O muro estava respaldado. Mesmo em meio às lutas, às tribulações, né, os embates, porque vão ser grandes ali os empecilhos, atrapalhos para impedir que Neemias assim prosseguisse com o seu desejo ou a sua vontade. Sucedeu que, quando os inimigos souberam que em 52 dias, né, concluiu-se assim a construção daquele muro, muitos ficaram, até mesmo se abateram e ficaram espantados. Reconheceram que Deus era com aquele povo. Não tinha para onde, né, toda aquela obra ser construída em 52 dias. A palavra aqui, no desfecho do conteúdo, vai mostrar para a gente que Neemias, ele não vai ficar alegre só pela conquista dos 52 dias. Mas o que deixa aqui a alegria dele, que mesmo em meio às lutas, às tribulações, Deus era presente na vida dele e na vida daqueles. Porque muitos ali se levantaram para poder parar aquele crescimento. A exemplo, Tobias, Sambalate, foram homens que estão aí, né, inseridos dentro do contexto aí da narrativa bíblica. E esses homens foram homens que se colocaram em oposição contra a obra, ao construir ali os muros, contra, né, as ações que estava sendo proposta por Neemias. Bem, e aqui o autor do livro, ele vai dividir o esboço do livro de Neemias em duas partes. Primeiro, reconstruindo o muro e reconstruindo o povo. Então ele divide aqui nessas duas partes aqui, reconstruindo o muro, que vai a partir do capítulo 1 até o capítulo 7 de Neemias, do livro de Neemias, e reconstruindo o povo. Ele parte aí do capítulo 8 e vai até o capítulo de número 13. Neemias, então, todo o contexto de Neemias vai ser trabalhado nessas duas linhas aí de pensamento. Primeiro, ele conseguiu, né, em 52 dias reconstruir os muros. Agora vai chegar o grande momento que a gente vai perceber aqui que uma das grandes tristezas de Neemias, um dos grandes lamentos e choro, não era somente por causa das ruínas da cidade. É ver também que o povo estava destruído moralmente. Espiritualmente o povo estava destruído. E o que mais nos impressiona, e também era uma das coisas que a gente vê ali dentro do contexto do livro de Neemias, e o que mais nos impressiona é ver e observar que aquela gente lá, perceber que aquela gente estava saindo do cativeiro babilônico e estavam continuando com aquele mesmo pensamento e com aquelas mesmas atitudes que ali chegaram no cativeiro babilônico. Povos já praticamente estavam ali já há 70 anos no cativeiro, saindo do cativeiro e ainda continuavam com as mesmas naturezas, com as mesmas atitudes, desobedientes, pecadores, distante do propósito, da vontade, distante da palavra. O povo permaneciam da mesma forma. Por essas razões, Neemias, juntamente com seu grande amigo, novamente aqui falando dele, Esdras, eles vão trabalhar a questão moral agora do povo. Vai chamar o povo para a palavra, chamar o povo para o compromisso com Deus, vai chamar o povo para se ater à vida espiritual. Então vai ver agora um todo trabalhar sobre a vida das pessoas. Então o povo agora vai ouvir,
né, de Neemias, juntamente com Esdras, as citações da palavra, né, as citações da palavra de Deus. Haja visto que naqueles dias eles tinham em mãos a Torá e a palavra foi lida para eles. Eles puderam relembrar ali qual eram os planos de Deus para a vida deles, qual é o propósito de Deus. E assim então estava sendo feito uma observação para que eles olhassem para si e contemplassem quão grande era a sujeira, o lamaçal em que eles se encontravam, aonde eles estavam afundados. Bem, meus amados, a palavra que vai deixar aqui no livro para nós falando, né, os muros caídos, rachados, portões queimados, a fogo, cidade destruída, era uma tristeza para Neemias. Mas algo ainda pior, o povo vivia em fracasso espiritual. Foi o que nós acabamos de falar aqui. Então o povo vivia em fracasso espiritual. Existem muitos, aqui o autor vai pegar agora, trazer para os nossos dias, apontando a ideia de que muitos nas nossas comunidades estão talvez nessa mesma situação. Pessoas que ouvem a palavra, estão ali dentro da congregação, talvez aprendendo, mas nunca deixa ser levado pela palavra, ser transformado por ela. Nunca deixa que a palavra o mude, as atitudes, a maneira de ser, de agir e de pensar. O autor aqui no livro, ele coloca esse dado, trazendo já para os nossos dias, que muitas pessoas encontram dentro das nossas igrejas, praticando, muitas vezes, né, diversos pecados, e muitas vezes não se abre, não se atém para confessar, se arrepender, voltar à palavra. Hoje nós estamos vivendo aí no nosso contexto, né, um momento ainda de pandemia, onde muitas pessoas, né, talvez não tenham aquela liberdade para se congregar como antes. Só que isso era para ser olhado, né, com muita tristeza. Mas tem pessoas, infelizmente, tem pessoas que estão achando bom tudo isso que está acontecendo. Ficar quietinho. Mas a gente vai entender perfeitamente que não é essa a vontade de Deus. É aqui que nós estamos sendo provados. É aqui que verdadeiramente cada um está tendo a sua fé provada. Porque não é alguém me chamar, alguém me carregar, mas é eu sentir a necessidade, a responsabilidade que eu tenho para com Deus. E assim então, eu proclamar a palavra, orar, buscar uma vida de intimidade. E aí a gente vai perceber que quem verdadeiramente busca uma vida de intimidade com Deus, ele sente vontade, ele quer congregar, ele quer estar ali. Por que ele quer? Porque a gente sente essa necessidade. Porque a palavra que pregamos, a fé que professamos, ela é uma fé comunhão, uma fé congregacional. Então a gente vai entender perfeitamente que aquele que busca a presença de Deus, ele sente vontade, ele sente anseio pelas coisas de Deus. E aqui o povo estava saindo do cativeiro, o povo estava terrivelmente sendo provado, mas o povo ainda continuava com aquela vida de pecado. Hoje não é diferente. Muitos estão sendo provados, mas as pessoas, muitos continuam com a mesma natureza pecaminosa. É necessário reconstruir, né, também uma vida pautada espiritualmente. Aqui, como esses dois homens, Esdras e Neemias, chamou a atenção daquela gente, daquele povo, para mostrar para eles que eles precisavam ser alicerçados na palavra e assim então ter uma moral diferenciada. Por que uma moral diferenciada?
Porque aquelas coisas velhas, aquelas práticas de ganância, de ambição, de querer tirar proveito, sempre querer ser o melhor em tudo, trapaceando, enganando, tudo isso tinha que ficar no esquecimento. Isso tinha que ser afogado, juntamente com o velho homem, nas águas, ser sepultado lá e ressurgir um novo homem para Deus. Há uma necessidade de a gente refletir muito nessas questões. Bem, meus amados, então Neemias estabelece diretrizes, reorganiza as listas, né, daqueles que estavam voltando do cativeiro babilônico. Só recapitulando novamente aqui a nossa fala de outras aulas passadas, por isso que, segundo os grandes estudiosos biblistas, colocam aqui Neemias como um dos possíveis escritores, né? Esdras e Neemias como sendo eles possíveis escritores dos livros de crônicas, primeiras e segundas crônicas. Por qual razão? Por causa dessa forma organizacional, que assim Neemias buscou. Que é o quê? Buscar nas origens, relacionar, colocando tudo de forma sequencial, né? As genealogias de cada um daqueles que estavam retornando do cativeiro babilônico, para não perder a descendência e nem a sequência de origens de cada tribo de Israel. Então, esses homens, Esdras e Neemias, tiveram esse cuidado de trabalhar dessa forma organizacional para manter ali o controle daquela gente ali. Então, por essas razões, a grande maioria dos biblistas e estudiosos, né, são de comum acordo que provavelmente, né, possivelmente, foram esses dois aqui, Esdras e Neemias, os escritores desses livros, primeiras e segundas crônicas. Bem, meus amados, da sua palavra e do seu povo. Segundo, seja transparente, sincero, verdadeiro, honesto em suas atitudes diante do grupo. Terceiro, seja fiel a Deus. Primeiro, isso aqui é o que Neemias vai descrever, né, como uma das suas características, o que ele buscava, o que ele primava. Ele era que, primeiro, define seu propósito como parte do propósito de Deus, né, e não se dedica em busca de suprir desejos pessoais em nome de Deus, de sua palavra e do seu povo. Segundo, seja transparente, sincero, verdadeiro e honesto em suas atitudes diante do seu grupo. Terceira, seja fiel a Deus e irrepreensível diante dos homens, para que todas as acusações que vierem contra você caiam por terra e não sejam capazes de prejudicar a obra de Deus. Aprenda a depender dele. Essa aqui é uma palavra para nós aprendermos a depender do Senhor, a depender da autoridade do Senhor. Aqui está sendo ecoada a palavra com a ideia de trazer o quê? Uma vida pautada na prudência e na dedicação à obra de Deus. Assim, preparando a minha vida de forma a me ater espiritualmente diante da presença de Deus. No quarto, ele vai colocar aqui, ore muito, jejum, sempre se humilhe ainda mais diante de Deus e aprenda a depender dele. Pois é o poder e a autoridade do Senhor que vão e até mesmo que nos dão vitórias. Quinto, não invente orientação para o seu grupo. Não omita as verdades. Fala as verdades divinas. Não esconda. Hoje nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão pregando um evangelho de meias verdades, enganando, né? Talvez por querer passar a mão na cabeça, não querer falar toda a verdade, falam aquilo que as pessoas falam aquilo que as pessoas querem ouvir, mas não falam a verdade genuína da palavra.
E aqui a intuição é o que? Nós temos que pregar a palavra, porque é a palavra que move, é a palavra que transforma, é a palavra que renova o caráter do homem e da mulher, e assim então traz essa pessoa a sentir e até mesmo a almejar a vontade de estar na casa de Deus e se encher de Deus. Certo, meus queridos? Ficam aqui, né, esse conteúdo aí do livro de Neemias, já caminhando aí para a nossa reta final aí do nosso curso, né? Temos mais uma videoaula ainda, onde nós vamos estar estudando sobre o livro de Esther. E fica aqui essa videoaula de hoje, se dediquem, né? E vamos, em nome de Jesus, a nossa reta final e conquistarmos aí a nossa vitória. Amém, meus amados? Então, a paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês.